estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, estamos iniciando o programa 11 da série Estudando o Livro dos Médiuns e vamos tratar hoje de um tema muito importante dentro da compreensão da mediunidade, psicometria, fluidos e perispírito. E para compreendermos a questão da psicometria, que seria a leitura que o médium pode fazer dos fluidos, nós precisamos entender com maior segurança a ação dos fluidos sobre nós e também a nossa ação sobre os fluidos. Allan Kardec, no item 74 de O Livro dos Médiuns, faz algumas perguntas ao Espírito São Luís. Kardec anota: as respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. Kardec pergunta: será o fluido universal uma emanação da divindade? Kardec queria saber se o fluido universal seria algo que saísse de Deus. E São Luís responde: não. Kardec faz outra pergunta: será uma criação da divindade? São Luís responde: tudo é criado, exceto Deus. E uma terceira pergunta de Kardec: o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? E São Luís responde: sim, é o princípio elementar de todas as coisas. O estudo dos fluidos vai ser desenvolvido com maior propriedade por Allan Kardec num capítulo específico do livro A Gênese, o último publicado pelo codificador. E lá ele anota que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Nós já mencionamos em programa anterior que a expressão fluido cósmico universal designa um estado da matéria, ainda inabordável pela ciência. A ciência hoje conhece vários estados da matéria. Simplificando, a água, por exemplo, nós temos no estado líquido, como a conhecemos, mais sólido, como gelo, ou gasoso, na condição de vapor. Mas a matéria tem outros estados. Só que a matéria que nós conhecemos na dimensão física, ela é decorrente dessa matéria primitiva que existe num estado que não foi descrito ainda pelos espíritos e a ciência não pôde comprovar. Então, Kardec utiliza a expressão que é dada pelos espíritos para designar essa que foi a matéria primordial. Em alguns momentos ele chama de fluido ou éter, matéria cósmica primitiva. Mas a verdade é porque nós não sabemos qual é o estado, qual é realmente esse estado da matéria, mas que existe. Porque a matéria aqui no plano físico que nós conhecemos decorre dessa matéria originária. Então, quando nós falamos fluido cósmico universal, nós vamos pensar no estado da matéria. Porque se nós fixarmos na palavra fluido, fluido é algo que flui, que escorre. Não quer dizer isso. Não quer dizer que o fluido cósmico é porque ele é o cosmo e que se escorre. Não, a expressão fluido cósmico universal designa um estado da matéria desconhecido. Nós vivemos num oceano espiritual ilimitado. Essa é a melhor visão que nós podemos ter da condição desse fluido cósmico universal e onde ele está. Então, nós estamos mergulhados nesse oceano espiritual ilimitado. Essa, aliás, é uma expressão de Ernesto Bozano.
Kardec anota ainda na Gênese que esse fluido penetra os corpos, como no imenso oceano. E nele reside o princípio vital que dá a manutenção da vida. Quando nós olhamos uma mesa, uma cadeira ou para o nosso próprio corpo, nós não percebemos. Mas existem espaços enormes, espaços interatômicos. Não é? Esses espaços entre os átomos ou os elementos subatômicos, espaços que são preenchidos pelo fluido cósmico universal, no nosso organismo, é preenchido pelo fluido vital, que dá vitalidade às nossas células, através do próprio perispírito. Então, quando a pessoa vai reencarnar, e ela tem um planejamento reencarnatório para viver 80 anos, ela recebe uma cota de fluido vital para viver 80 anos. Não quer dizer que isso possa ser ampliado, dependendo da conduta do indivíduo, ou abreviado, e a pessoa desencarnar mais cedo. Então, todas as construções que nós conhecemos aqui no plano físico decorrem dessa matéria primordial, desse princípio, não é? Material. E às vezes a gente fica assim um pouco confuso, como é que uma matéria deu origem a essa enormidade de elementos? E se nós buscarmos assim um conhecimento secundário, que é a tabela periódica, nós vamos ver que os diversos elementos que constituem a chamada tabela periódica, o hélio, o oxigênio, o urânio, enfim, na verdade, todos esses elementos têm diferenças em função do número de átomos que existe na sua molécula. O mesmo átomo, que conforme ele vai agregando e aumentando a quantidade na molécula, vão formando os diversos elementos que nós conhecemos na natureza e que a química estuda. Mas quando nós falamos de construções no plano físico, nós temos que também considerar que a mesma matéria, esse fluido cósmico universal, dá origem às construções do mundo espiritual. O mais comum que nós conhecemos é a colônia espiritual Nosso Lar. Ela é feita de quê? Qual é a matéria que forma as paredes, as casas, o aeróbus, as roupas, a sopa que se toma lá? Tudo é originário do fluido cósmico universal. É uma variação. Kardec, quando fala das construções do mundo espiritual, ele fala da vestimenta dos espíritos, ele fala de flores que se observa, ele utiliza uma expressão para designar esse estado de matéria do mundo espiritual, muito interessante. Ele fala em estado de eterização, porque seria um estado mais sutil do que o estado de matéria que nós tocamos, que é tangível, que é conhecido aqui no plano físico. Porque também nós não conhecemos a essência desse estado de matéria que forma as construções do mundo espiritual. Só sabemos que é uma variação do fluido cósmico universal. Kardec também utiliza uma expressão, matéria quintessenciada. Muita gente fica um pouco confuso. O que é essa matéria quintessenciada? É um estado de matéria que não se conhece. Ele deu o nome quintessência. Não é? Ou seja, seria uma essência muito superior a essa que está aqui, que nós vemos, que tocamos, energia elétrica, enfim, todos esses estados que quer dizer, é algo completamente diferente, mas que tem existência. E o que nós precisamos compreender também nessa questão dos fluidos é que ele tem uma característica muito peculiar. Ele é manipulável pelos nossos pensamentos. Nós fazemos isso de forma consciente ou inconsciente. Os espíritos evoluídos manipulam o fluido cósmico para formar, por exemplo, colônias espirituais elevadas. Mas no nosso plano mais próximo da Terra, os espíritos aqui também têm as suas criações mentais e fazem isso espontaneamente, sem saber. Aqui, por exemplo, se eu quero um livro,
eu tenho que ir lá na estante e pegar o livro. No plano espiritual não é assim. Basta eu pensar no livro que o livro surge na minha frente. E conforme a intensidade do meu pensamento, maior durabilidade esse livro vai ter. Se uma pessoa desencarna com medo de um leão, o ato de ter medo faz eu pensar no objeto temido. Então ela desencarna com medo do leão. Assim que ela despertar no mundo espiritual, ela vai ver um leão, que é uma criação mental dela, que é consequência da ação do pensamento no fluido cósmico universal, no qual nós estamos todos inseridos. Então, conforme a crença da pessoa, se a pessoa acredita que ela vai desencarnar e vai para o inferno, quando ela desligar-se do corpo, ela vai começar a ver os elementos infernais que ela aprendeu, que é da cultura dela. E que vai ter uma vitalidade segundo a atenção que ela der a isso. Porque, pelo nosso pensamento, nós podemos aglomerar os fluidos, combinar, dar a eles uma aparência, uma forma, uma coloração. Só que veja bem, é aí que surge muita dúvida. Quando a gente fala de criação mental, aqui no plano físico é algo abstrato, porque ninguém vê o pensamento de ninguém. Então, o pensamento aqui, embora alguns estudos já tenham indicado que ele é matéria, mas ele ainda está num plano abstrato, na maioria dos conceitos. No mundo espiritual, ele não é abstrato, ele é concreto. Por isso, quando o espírito diz que está vendo algo, o leão, por exemplo, ele está vendo, e ele é real e está agredindo. A gente não pode ser simplista, como às vezes vem em reunião mediúnica, quando um esclarecedor diz, não, desvia o pensamento que esse animal desaparece. Não é assim. Porque ele está focado. Ele está concentrado naquilo. É como a gente tem uma preocupação. Muitos de nós, você diz assim, não, esquece essa preocupação. A pessoa não esquece. Não é fácil dominar a mente. E veja que o que perturba os espíritos no mundo espiritual é exatamente isso. A falta de controle da mente. Porque a pessoa não consegue se equilibrar de imediato. E ela sofre. Quando a gente está no processo desencarnatório, o último sentido que desaparece é o auditivo, a ciência já mostrou isso. Curiosamente, o primeiro sentido que se desperta depois da desencarnação é o mediúnico. Daí pessoas dizerem que no momento da desencarnação, do desprendimento, estão vendo um parente, um familiar, um amigo, ou vendo vultos. A pessoa começa a descrever, porque o sentido mediúnico desperta. Então a pessoa foi para o mundo espiritual e perde os sentidos físicos, porque ela perde esse contato com a matéria. Mas tem a percepção mediúnica, que é a percepção do mundo espiritual. É aí que ela desequilibra. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando conversa com os espíritos na sessão mediúnica. Quando ele fala que é algo real, tocável, palpável, sensível. Então isso a gente faz consciente ou inconscientemente. Outra questão importante que Kardec estuda na Gênese em relação aos fluidos, ele chama de qualidade dos fluidos. Os fluidos têm qualidades ou efeitos segundo os nossos pensamentos. Ou o conjunto dos pensamentos das pessoas que frequentam certo ambiente. Então, o ambiente nosso, que nos rodeia, da nossa casa, do nosso trabalho, da festa, dos lugares que a gente frequenta, todo esse ambiente está penetrado pelo fluido cósmico universal, obviamente. E ele terá a natureza do somatório dos pensamentos que irradiam naquele ambiente. Então, nós vamos ter ambientes agradáveis ou desagradáveis. O fluido pode ficar puro ou impuro. Ou seja, a gente muda a natureza do fluido e sofre as consequências dessa modificação. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 26, ele tem uma expressão muito interessante. Ele diz: o nosso pensamento espalha
nossas próprias emanações em toda parte que se projeta. Nós deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, que é o foco das nossas preocupações. Assim como um animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando por esse motivo facilmente abordável, reconhecido por outros animais, nós também, seres humanos, irradiamos o nosso pensamento. E deixamos como que rastros fluídicos que marcam a nossa presença. Então, conforme for a natureza dos pensamentos, você vai num templo religioso, sente um bem-estar, porque ali as pessoas vão para orar. Você vai num ambiente em que houve um crime violento, uma casa, você sente um ambiente, a vibração está pesada, ela está mesmo. Porque aquela cena ficou gravada nos fluidos do ambiente. Chega ao ponto dos fluidos cósmicos registrarem até mesmo a formação do planeta. Isso é perceptível pelos médiuns. Tem pessoas que são mais sensíveis a ambientes, tem pessoas que são menos sensíveis a ambientes. Então, um ambiente que tem pessoas orgulhosas, vaidosas, esse ambiente é mais denso. E ele pode trazer sensações agradáveis ou desagradáveis. Então, Kardec diz na Gênesis, no capítulo 14, no item 17, sob o ponto de vista moral, quer dizer, psíquico, porque ele utiliza a palavra moral em vários sentidos, a gente tem que ver o texto para perceber. Moral pode ser comportamento, mas em alguns momentos moral pode ser estado psíquico. Então ele diz, sob o ponto de vista moral, ou seja, do estado psíquico do indivíduo, os fluidos trazem a marca dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia. Mas também os fluidos podem ter a marca dos sentimentos de bondade, benevolência, amor, caridade, doçura. E aí, decorrente desses estados ou sentimentos projetados nos fluidos, nós vamos ter fluidos excitantes, que agitam a pessoa fica agitada, sem saber por quê. Mas também teremos fluidos calmantes, que pode se irradiar, por exemplo, no momento do passe, do prece. Fluidos que são narcóticos, ele diz assim, soporíficos, tóxicos. Então a gente pode se intoxicar fluidicamente. Mas também fluidos reparadores. Fluidos que repelem outros fluidos negativos. Então esse quadro varia conforme as paixões humanas. E o principal impacto que se tem dos fluidos é no próprio perispírito. E o nosso corpo perispiritual, que é fluídico, que é uma variação desse fluido cósmico, também sofre com as consequências do nosso pensamento. Porque, veja bem, antes de eu alterar os fluidos do ambiente, eu preciso alterar os fluidos do meu perispírito. Porque é a irradiação do meu perispírito, provocado pelo meu pensamento, que muda os fluidos do ambiente. Então, os nossos pensamentos, de modo direto e permanente, ficam impregnados no nosso perispírito. Então, para eu transmitir ódio para o ambiente, eu preciso me tornar uma usina de ódio, o que danifica a minha saúde. Da mesma forma que eu, para transformar um ambiente em ambiente calmante, amoroso, tranquilo, eu preciso ter um estado emocional da mesma forma. Daí, Kardec dizer na Gênese que os nossos pensamentos se fotografam no perispírito. São as imagens, não é? Que o nosso perispírito vai espelhando. Nós tivemos já um programa em que falamos da aura. É na nossa aura que vai se projetando essas imagens. E os espíritos assistem às cenas dos nossos atos, que poderemos ou não realizar no nosso perispírito. Então, essa percepção dos fluidos
do ambiente, por exemplo. A percepção dos fluidos emitidos por uma pessoa é que se chama psicometria. E que todas as pessoas podem ter essa percepção, em grau maior ou menor. E veja bem, na medida em que a gente vai tirando da gente mesmo energia fluídica para irradiar para o ambiente ou para uma pessoa, nós vamos perdendo fluidos, principalmente o fluido vital, pelo nosso comportamento, pela nossa idealização. Mas a gente também pode recuperar esse fluido vital. Não é? Pela prece, André Luiz menciona a respiração, porque eu posso alterar a natureza do meu fluido e recuperar o fluido que eu perdi. Então, tóxicos, por exemplo, faz com que eu perca fluido vital. Se eu utilizar longamente, eu posso abreviar a minha desencarnação. Então, muitas pessoas ficam preocupadas assim, mas e os ambientes? Eles me afetam? Afetam. Mas é possível, então, eu evitar isso? Uma das formas é evitar o ambiente, se for possível, mas às vezes tem ambientes que não é possível evitar. E aí Kardec menciona, contra a invasão dos fluidos maus, é preciso que se oponha os fluidos bons. Como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, todos nós trazemos o remédio indispensável. Então, se eu vou num ambiente que é desagradável, ou converso com uma pessoa que me transmite algo desagradável, a mudança do meu pensamento, a falta de sintonia com aquele ambiente desagradável, faz com que eu me recupere. Então, o problema é de sintonia. Eu preciso depurar o meu perispírito, porque eu espontaneamente vou me proteger. Nós recebemos no Telegram muitas perguntas nesse sentido. Como faz para me proteger? A proteção existe em você mesmo, é pelo seu próprio pensamento que vai modificar a natureza dos seus fluidos. Pela oração, pelo equilíbrio, pela paciência, pela tolerância. Muitas pessoas pensam numa proteção em objetos, não é? Medalhas, fitas, não é? Algum objeto que a pessoa tenha, que lhe daria proteção. Mas, na verdade, isso é meramente um condicionamento psíquico, psicológico. Porque o que dá efetivamente a proteção é a mudança do meu estado psíquico, que vai alterar, como Kardec diz, o nosso perispírito é uma fonte fluídica permanente, que pode ser uma fonte boa ou pode ser uma fonte desagradável. Allan Kardec, na Gênese ainda, no capítulo 1, diz que, ao estudar as propriedades dos fluidos, a primeira identificação que se teve foi do perispírito, que é suspeitado desde a antiguidade como sobrevivente à morte. E realmente você vai pesquisar nas culturas, as mais diversas, nós vamos ver que sempre há referência a esse corpo espiritual que Kardec chamou de perispírito. Por exemplo, os egípcios chamavam esse corpo espiritual de Kaobai. Os gregos de corpo etéreo. A Cabala judaica chama esse corpo etéreo de Ruach. Nós vamos ter o Koma Rupa dos budistas, que também é um corpo espiritual. O Ri dos chineses, que também se refere a um corpo espiritual. O Manumya Kosha dos hindus é o corpo perispiritual. Nós vamos ver até Paulo de Tarso falando isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 44, quando ele diz, semeando o corpo psíquico, ressuscita-se corpo espiritual. Kardec ainda menciona que o perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa porção imensa de afecções que se ligam à fisiologia e à psicologia, porque o perispírito está ligado a
todas as nossas células. No mundo espiritual, quando o indivíduo desencarna, o perispírito tem uma função muito específica. Ele tem a função individualizadora do espírito. Conforme for a encarnação que o espírito estiver ligado, ele é reconhecível. Ele altera a natureza do seu perispírito para aquela forma. Então, tem espírito que menciona que está com feridas no corpo, ele vai ter as feridas. Elas não são criações fugazes, elas são criações mentais, mas reais para o espírito. Quando ele diz que está sem um membro, ele realmente está sem um membro. Ele está vendo, está sentindo. Na essência, ele não tem essas deformidades, mas não basta dizer para o espírito, olha, muda o pensamento que essa deformidade desaparece. Não desaparece, porque ele está focado. E veja que nós tivemos múltiplas encarnações. Vai depender da reencarnação que eu me fixar para eu ter aquela forma. A gente reencarnou com certeza em vários continentes. Tivemos vários tipos de corpos. Corpos segundo o continente africano, corpos segundo o continente asiático, corpos segundo o continente americano. Por isso é que o preconceito é a maior absurdidade que existe na visão espírita. Não se pode ter preconceito, porque o espírito, ele vai mudar de corpo a corpo. Homem, mulher, e as diversas raças que o planeta apresenta. E conforme seja o meu pensamento, eu vou estar fixado naquela encarnação. Se eu quiser ser reconhecido pelos amigos, eu vou ter que ter a forma dos amigos. Agora, veja bem, vamos repetir. Só os espíritos superiores modificam conscientemente o próprio perispírito. Os espíritos inferiores não conseguem fazer isso, porque eles não têm domínio mental para tanto. Eles ficam focados numa existência. Então, o Allan Kardec anota ainda que o perispírito se une molécula a molécula ao corpo desde o desenvolvimento embrionário. Emmanuel diz que é o molde fundamental da existência do homem, o que fez com que alguns pesquisadores criassem a expressão modelo organizador biológico, não é? Isso com base no próprio pensamento de Emmanuel, que é o molde fundamental. E no livro No Invisível, Leon Denis faz a seguinte anotação: insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, quer dizer, o perispírito ele não se destrói, ele não morre. O perispírito, continua Leon Denis, no livro No Invisível, no capítulo 3 da primeira parte, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. Então, as nossas células são renovadas pelo perispírito. E aí nós precisamos entender um pouquinho do mecanismo da mente. Nós temos a mente, que está sediada no espírito, que tem dupla função. Uma função consciente, por exemplo, eu quero levantar um braço. O comando vem da mente, que atravessa o perispírito, que faz com que ele atue nas células nervosas para movimentar o braço. Mas existe, podemos dizer, um outro departamento da mente, do espírito, que dá o controle vital ao nosso corpo de forma involuntária, automática. E nós podemos perceber isso pelo funcionamento automático do coração, do pulmão, o metabolismo celular, que a gente não pensa para que isso aconteça. Mas quem é que dá o comando? A mente. É a mente que comanda tudo. Então nós vamos ver no nosso organismo o sistema simpático e parasimpático, ele é comandado por uma região da mente de forma involuntária. Então a nossa mente como que tem áreas com funções específicas que acabam se projetando no cérebro físico para repercutir. Mas tudo através de quê? Do perispírito, que está ligado célula a célula. Então, veja bem, quando Leon Denis fala dessa contínua renovação das células, que realmente o corpo tem,
essa renovação, as células morrem e renascem, isso é dado por um comando automático do cérebro que atravessa ou atinge o corpo físico através do perispírito. Então, nas nossas células existe perispírito, porque se não existir perispírito, a célula morre. O perispírito está ligado célula a célula, e ele é que dá a vitalidade, a forma do nosso corpo físico. E aí vem uma pergunta capital nesse assunto, e que leva a reflexões muito sérias, e às vezes até opiniões contraditórias, quando no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, falando do corpo psicossomático, no capítulo 3, segunda parte, fazem a seguinte pergunta para André Luiz. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico, se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado? Vamos entender. Nós temos, basicamente, 7 centros de forças. Coronário na cabeça, o frontal na testa, o laríngeo à altura da garganta, o esplênico à altura do estômago, ou melhor, o plexo solar, não é? À altura do estômago, à altura do baço, do lado esquerdo do organismo estaria o centro esplênico, cada um com a função específica. Nós teríamos o centro genésico na base da coluna, à altura do coração, o centro cardíaco, vai dar o 7. De todos dessas áreas do organismo, o único que pode ser retirado é o baço, e às vezes é necessário, por acidentes ou afecções. E o sistema orgânico, não é? Que o baço é responsável ali pelo metabolismo celular, pela destruição do sangue e a própria renovação do sangue. Não só ele, mas a medula óssea também, mas o baço tem funções ligadas ao sistema sanguíneo. Então, retira, mas o sistema sanguíneo continua funcionando. O que eles querem saber, e ao perguntar para André Luiz, como é que fica, então, o funcionamento do centro de força esplênico, que está à altura do baço? Veja a resposta de André Luiz. Compreendamos que a extirpação do baço, em sua expressão física, no corpo carnal, não significa a anulação desse órgão no corpo espiritual. E que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético, prossegue funcionando, embora imperfeitamente, no campo somático, atendendo às articulações do binário mente-corpo, que é o que nós falamos, que é a mente que determina o funcionamento do corpo. Então, André Luiz diz que o baço é retirado do corpo físico, mas ele continua existindo no corpo espiritual, psicossoma, significando que todos os órgãos que nós temos no corpo físico existem no perispírito. Então, o perispírito tem órgãos. E é lógico que ele tenha que ter órgãos, porque ele está ligado a célula. Ele que dá o contorno, a forma do órgão. Você estudando o capítulo Reencarnação e Missionários da Luz, você vai ver que lá há um projeto do corpo que se vai ter na encarnação futura. Eles projetam os órgãos. Mas essa projeção, para chegar no corpo físico, tem que ser no perispírito. Então, esses órgãos vão dar, desde o sistema embrionário, como diz Allan Kardec, que o perispírito está comandando as células, então ele vai formando no embrião para depois chegar, não é, no nascimento e a vida adulta, na estruturação e na vitalidade do nosso corpo. Consideradas todas essas informações de fluido e de perispírito, nós vamos chegar na questão da psicometria, que é a leitura psíquica dos fluidos. O perispírito tem algumas propriedades que nós vamos estudar ao longo do nosso estudo, conforme a gente for analisando os diversos fenômenos mediúnicos, como, por exemplo, a bicorporeidade, que é uma propriedade do perispírito de se afastar do organismo e aparecer em outro lugar. Mas há uma muito específica para o nosso estudo, que é a sensibilidade.
uma propriedade do perispírito. É essa sensibilidade do perispírito, que é fluídico, é que dá a possibilidade da percepção fluídica de objetos, lugares, ambientes e elementos da natureza, plantas, animais, minerais, pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, o que é a psicometria na visão espírita? É a leitura pela mente dos fluidos emanados ou assimilados ao toque de objetos, ou simplesmente a aproximação do objeto ou ambiente que se está, ou pessoa, mas também plantas, animais e minerais. É possível fazer essa leitura? É. Algumas pessoas têm isso em grau mais acentuado, outras pessoas em grau menos acentuado. Nós estamos aqui considerando psicometria no campo psicológico, no campo parapsicológico, não. Nós vamos estudar psicometria na dimensão espírita. Porque outras filosofias estudam e até estimulam o exercício da psicometria, coisa que o espiritismo não faz. A gente entende o assunto para aprender a lidar com os fluidos. Então, a psicometria, que é essa capacidade psíquica, né, de perceber ao toque de objetos, por exemplo, os fluidos que estão ali em torno do objeto, mas essa percepção psicométrica, ela não funciona isoladamente. Quando eu toco no objeto, se eu tiver a percepção psicométrica, o que vai acontecer na minha mente ao toque do objeto? Vai virar na minha mente uma intuição, poderá vir uma vidência, pode ocorrer um transe psicofônico ou psicográfico. Então, não é uma forma isolada de manifestação mediúnica, ela é medianímica. Ela é anímica e mediúnica. Porque a psicometria é um sentido anímico, da alma, é a alma que percebe. Mas viabilizado em alguns momentos pelos espíritos, constituindo então uma associação dos modos de percepção medianímica. Ernesto Bozano escreveu um livro muito importante nesse assunto, Enigmas da Psicometria, em que ele estuda as diversas possibilidades psicométricas. Bozano não fez pesquisas psicométricas. Ele anotou pesquisas e consolidou tudo numa obra, principalmente na revista Light, de 1902, 1903, e outros livros. Ele estudou 26 casos. Ele não fez uma classificação. Ele foi colocando os casos e analisando caso a caso, conforme era a possibilidade psicométrica. Esse livro foi escrito, inclusive, para defender a tese de Allan Kardec de que a percepção é mediúnica, porque muitos diziam que a psicometria, o médium adentrava é o subconsciente da pessoa que estaria diante dele. E Bozano vai dizer, não, isso pode acontecer, mas não é a essência do fenômeno, porque é um fenômeno espírita, ou seja, um fenômeno mediúnico. No livro ele usa muito a palavra sensitivo para dizer médium. E aí uma explicação, todo sensitivo é o médium. É sinônimo, sensitivo de médium. Alguns querem fazer uma diferenciação. Não há diferenciação entre sensitivo e médium. Então, dizer que uma pessoa é sensitiva ou dizer que a pessoa é médium é a mesma coisa. Porque a percepção é psíquica. Eu trouxe aqui alguns casos, 4 casos, muito interessantes. O caso 3 do livro, são 26, ele enumera, no caso 3, o caso de um anel que foi dado ao médium, e ao tocar o anel, aconteceu algo muito interessante. Ele entrou em contato psíquico com a dona do anel. Ele viu o espírito, teve um contato telepático. Se ele continuasse prestando atenção no espírito, que já estava desencarnado, que a dona do anel já tinha desencarnado, ele poderia entrar em transe. O caso 6, levam para um médium um punhado de cascalho, colhido na natureza. O médium foi capaz de perceber a formação geológica da região em que foi retirado o cascalho. Eu achei isso muito interessante.
fez com que Bosano dissesse que a formação geológica da Terra está gravada nos fluidos universais e que é possível perceber. Ele vai dizer isso no caso 6. O caso 11, um médium recebeu uma carta. O carteiro, antes de entregar a carta, ele já sabia o conteúdo da carta. Quando eu estudei o caso 11, e que o médium captou diretamente o conteúdo sem tocar na carta, eu me lembrei de um fato muito interessante da vida de Chico Xavier, eu vi até uma foto, uma mesa em que Chico Xavier tinha recebido centenas de cartas. A pessoa dizia que Chico aproximava das cartas, porque tinha um grupo de pessoas que abria as cartas, ajudava a leitura e a responder essas cartas, porque Chico não tinha condição de responder centenas de cartas que ele recebia. Diariamente eram pacotes. Então aquelas cartas eram espalhadas sobre a mesa. O Chico olhava para as cartas, pegava uma, duas, três, quatro, colocava no bolso. As pessoas já sabiam que eram casos mais delicados. Chico já sabia. Há uma informação de pessoas que chegavam com livros recém-publicados ou a serem publicados. O Chico pegava no livro, ele tocava no livro, e ele sabia o conteúdo do livro. E às vezes até dizia para a pessoa, na página tal tem um erro, observe lá que há um engano. Isso me foi relatado por pessoas que tiveram essa experiência com o Chico Xavier. Ao caso 13 do livro Enigmas da Psicometria, é uma psicometria de ambiente, em que o médium foi dormir num quarto de hotel e descreveu o hóspede habitual daquele quarto, querendo dizer que o ambiente, os fluidos do ambiente, registram. E os objetos ficam, então, impregnados de fluidos. Ele narra, no outro caso, de uma bolsa que estava no armário e ocorreu uma agressão fora do armário. A bolsa, quando foi tocada pelo médium, ele pôde perceber as cenas do ambiente do quarto. Ele diz que são inúmeros os enigmas da psicometria. Porque, através do seu estudo, ele não conseguiu todas as respostas, mas ele realmente fez um estudo lúcido de psicometria, mostrando que realmente é uma percepção mediúnica dos fluidos que ficam impregnados no objeto, conforme a atenção e o desejo que se dê àquele objeto. Então, não é todo objeto que está envolvido fluidicamente. São aqueles objetos que a pessoa gostou ou gosta, mesmo depois de desencarnado. E aí nós vamos ver no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 26, intitulado Psicometria, André Luiz como que resolve os enigmas apresentados por Bosano. Então, se você estudar o livro Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bosano, e estudar o capítulo 26 do livro Nos Domínios da Mediunidade, você vai ver que eles se casam. André Luiz responde aos enigmas apresentados por Bosano, que foram hipóteses e que ele na condição de mundo espiritual. E como é que André Luiz adentra o assunto? Aulus, que é o orientador espiritual, leva André Luiz e Hilário para visitarem um museu, porque estavam fazendo uma pesquisa. Aulus devia ser um dos contemporâneos de Kardec, porque o que ele conhece de mediunidade é coisa excepcional. Aulus é um pseudônimo de um grande cientista, como nós sabemos. Então, ali, ao adentrarem o museu, ficou muito nítido algo que Aulus sugere a André Luiz para tocar os objetos. Ele toca um relógio. Mostra uma coisa muito importante para nós. A percepção psicométrica, ela continua existindo no indivíduo mesmo depois da desencarnação. E André Luiz, ao tocar naquele relógio, ele percebeu uma nuvem que envolvia, fluídica que envolvia aquele relógio, e ao tocar, ele viu uma sala, viu pessoas felizes, alegres. Ele observou que nem todo objeto do museu tinha essa impregnação fluídica. E Aulus diz, é porque esses objetos não são nem lembrados pelos seus donos, os que não têm essa impregnação fluídica. Mas esse relógio, especificamente, as pessoas que foram donas dele, de vez em quando vêm aqui visitá-lo, para recordar. Por isso que ele ainda está impregnado. Então, se eu fico ligado a um objeto, eu vou
fixar a mente nele e vou impregnar. Mas se eu desligar, eu não vou ter isso. E aí ele vê um fato muito curioso. Um grupo se aproxima de um espelho muito bonito, do século XVIII. Um grupo visitando o museu, um grupo de encarnados. Uma mulher e 2 ou 3 cavalheiros. E essa mulher acha muito bonito o espelho, porque o espelho realmente era muito bonito. E André Luiz, o grupo, né, do mundo espiritual, observando aquele grupo de encarnados. Mas ali diante do espelho tinha uma moça olhando para o espelho, uma moça desencarnada. Quando a mulher elogiou o espelho e ela se aproximou do espelho, a moça desencarnada tocou no ombro daquela senhora. Ela sentiu um arrepio e falou: vamos sair daqui porque isso aqui tem um cheiro de túmulo. André Luiz achou aquilo muito interessante. Foi uma percepção psicométrica do toque da desencarnada. Então, o Aulus explica para André Luiz, aquela é médio. Se ela procurasse estudar, ela ia ampliar bastante a percepção psicométrica dela. Então, a psicometria também se dá pela presença de espíritos. E aí Aulus vai explicar que aquele espelho foi dado de presente para aquela moça, pelo noivo. E o noivo, no século XVIII, o noivo foi para a Europa, casou, esqueceu da moça, mas ela ficou ligada no espelho, esperando o rapaz voltar. Ela desencarnou e continuou ali, na frente do espelho. E Hilário faz uma pergunta interessante. Se alguém comprar o espelho, o espírito vai junto? Ele diz que sim. Mas não é injusto? Aí Aulus diz, mas quem é que se interessaria por comprar esse espelho? Senão o rapaz que a abandonou. E que ela amanhã poderá ser sua filha, ou coisas assim. A que conclusões nós podemos chegar desse estudo? Conclusões muito importantes. Primeiro, não se deve fazer experiências mediúnicas de forma particular. Então o médium não pode ficar entrando no ambiente, tocando as coisas, tentando ter percepções psicométricas, isso é perigosíssimo. Como fazer hipnose, magnetismo, viagem astral, que é desdobramento. Isso é um perigo para o médium. Esses fenômenos só são seguros se produzidos na casa espírita de preferência, ou espontaneamente, se o médium tiver essa aptidão, e ele tiver equilíbrio para, por exemplo, ter uma percepção psicométrica e não ter a sintonia com espíritos perturbadores, senão ele sintoniza. Por exemplo, se você pega um objeto e tem um espírito ligado, você vai sintonizar. Todo transe mediúnico tem uma faixa de percepção psicométrica pré-transe. Então, quando o espírito aproxima do médium na reunião mediúnica, e o médium percebe as dificuldades do espírito, antes dele incorporar, por exemplo, isso foi uma percepção psicométrica. Por isso que nós colocamos, todo médium tem uma percepção psicométrica. E aí as pessoas perguntam, mas, então, como é que nós vamos fazer para se proteger disso tudo, já que eu não posso entrar num ambiente? Primeiro, eu tenho que escolher ambientes. É claro que tem ambientes agradáveis e desagradáveis. Se eu sou uma pessoa mais sensível, eu tenho que saber onde eu vou. Porque senão eu vou realmente ter uma dificuldade e até estabelecer sintonias com aquele ambiente. Se eu não sou um médium ostensivo, não quer dizer que eu não sofri influência, não. Eu posso sofrer influência também do ambiente de forma inconsciente. Isso acontece, inclusive, em crianças. Eu conheci uma criança, a família me narrou, que a criança saía do corpo, depois ela acabou já na juventude, na vida adulta, desenvolvendo a mediunidade ostensiva, mas quando criança eles percebiam isso muito. Às vezes eles estavam vendo um filme na televisão, e a criança estava dormindo no quarto à distância. Daí a pouco a criança acordava e descrevia o filme, porque as cenas ficavam impregnadas no ambiente. O casal até começou a selecionar os filmes que começava a assistir dentro de casa, para não causar uma perturbação na criança. Porque a criança assistia às cenas do filme. Ela não estava vendo a televisão, porque ela estava dormindo. Embora tenha espírito que realmente está tão materializado que não sabe que desencarnou. Ivone Pereira conta algo muito interessante. Ela disse que às vezes estava estudando
o Evangelho, um livro espírita, e ela observava espíritos inferiores, não maus, mas inferiores, que se debruçavam sobre o ombro dela para ler junto com ela. Alguns chegavam a colocar o óculos para enxergar melhor, porque não perceberam ainda que desencarnaram. A Ivone Pereira tinha uma percepção psicométrica excepcional, sobretudo psicometria de ambiente. Então as pessoas perguntam, como é que eu faço para me proteger? Primeiro lembrar do que Kardec diz, que o perispírito é uma usina produtora de bons fluidos. O nosso perispírito, ele produz continuamente fluidos bons se nós pensarmos o bem. E isso é repulsivo. Então eu não preciso ter medo de um ambiente que eu vou entrar. Se for necessário eu adentrar aquele ambiente. Mas eu tenho que manter a estrutura mental equilibrada. Porque senão, eu não sei como é que eu vou sair do ambiente. E selecionar ambientes. Mas não só selecionar ambientes, selecionar assuntos, imagens. E aí Emmanuel, no livro Segue-me, tratando desse assunto e das obsessões que muitas vezes decorrem dessas sintonias, não é, desagradáveis, ele dá uma prescrição para a prevenção e cura das infecções psíquicas causadas por fluidos ou pensamentos danosos. O livro Segue-me, capítulo Obsessão, Emmanuel termina dando essa prescrição de prevenção e cura das infecções psíquicas. Ele diz assim, são 4 prescrições. Dieta do silêncio, vacina da tolerância, detergente do trabalho e antisséptico da oração. Então aprenda a ter mais silêncio. Uma dieta. A se vacinar, tendo tolerância, porque a vacina é preventiva, né? Vamos ter tolerância preventivamente. Detergente do trabalho. O trabalho é um detergente. Nós estamos agora em época de pandemia, a gente fala muito do álcool 70, que é um detergente, né? Que ele dilui gordura. Um detergente do trabalho. Trabalhar é um detergente. E o antisséptico, que é curativo, que é a oração. Então, o domínio psíquico é fundamental para a gente aprender a viver. Por isso que nós temos que dar uma utilidade ao conhecimento da mediunidade. E não desanimar no estudo da mediunidade. A mediunidade nos ensina, já dissemos isso, a viver. Estudar a psicometria e os fluidos é estudar a nossa vida, a essência espiritual. E as nossas relações, porque nós vivemos em rede. Vamos ver aqui algumas perguntas, tem dezenas de perguntas. Vamos responder todas as perguntas no Telegram, porque aqui não vai dar tempo de responder todas as perguntas. No Telegram surgiram muitas perguntas sobre essa questão de ambiente, de conversar com pessoas. Então você já sabe. A prescrição de Emmanuel e o grande protetor de você é você mesmo. Deixe de ser vulnerável. Aprenda a dominar a sua mente. A ter a mente firme, positiva, equilibrada. E se apoie no silêncio, na oração. Uma pessoa me perguntou, meu ambiente de trabalho é tão conturbado, o que eu faço? Silêncio, tolerância, você precisa trabalhar ali, não tem como evitar. E oração. Léo nos pergunta, seria o fluido universal uma matéria escura que permeia mais de 90% do universo? Essa matéria escura, que alguns chamam de éter, ainda não é o estado primitivo. É uma variação. Ele decorre do fluido cósmico. Porque a ciência já mostrou, tem que ter tido uma matéria originária, que deu origem a tudo, uma matéria primitiva, primordial. Então, essa matéria escura, não é? Ela é uma variação do fluido cósmico universal. O princípio vital está no perispírito. O fluido vital é um elemento do fluido cósmico universal, que está no próprio perispírito. Então, o perispírito, ele tem um princípio vital. Nós podemos dizer que, assim como o perispírito é uma variação do fluido cósmico universal,
O fluido vital, ou princípio vital, também é uma variação do fluido cósmico universal. Então, o perispírito contém o fluido vital. Por isso é que dá vitalidade ao corpo, órgão a órgão, célula a célula. A comunicação telepática, Maria Campos nos pergunta, pode ser considerada eletromagnética? Ela é mentoeletromagnética, né? Porque é um contato psíquico. Toda vez que há um fluxo de pensamentos, há um fluxo de energia. E toda vez que há um fluxo de energia, cria-se um campo eletromagnético. Então, a melhor expressão não é só eletromagnético, é mentoeletromagnética. A Gisela confirma que as formas de pensamento são formadas pelo fluido cósmico universal. Sim, é o meu pensamento ou o pensamento dos espíritos que criam as formas de pensamento. Podem ser formas de pensamentos positivas, como a colônia Nosso Lar, não é? E formas de pensamentos ou formas de pensamentos negativas. É possível alguém em um ambiente de festa, com bebida, algo exagerado, receber alguma mensagem de espíritos elevados, passando orientação para outras pessoas? Espírito superior pode tudo, mas o ambiente não é apropriado. Não é apropriado. Então, nós não devemos arriscar. Foi isso que eu falei, o médico tem que tomar muito cuidado. Ele poderia receber isso pela intuição. Vamos imaginar esse ambiente conturbado. Pela intuição, um mentor que dissesse a ele, olha, cuidado, ou afaste do ambiente, não é? Porque ali não é local de manifestação mediúnica ostensiva. Mas André Luiz narra um caso muito interessante nos domínios da mediunidade de um jornalista que estava num bar como esse, um ambiente muito perturbado, ele estava psicografando, mas um obsessor que queria destruir a vida de uma moça. E ele estava, esse jornalista, escrevendo uma reportagem mentirosa contra essa moça, psicografando. Ele ia publicar no outro dia no jornal, ia destruir a vida da moça. Então, o espírito superior pode tudo, meus irmãos. Se ele é superior, ele entra em qualquer ambiente. Nada é obstáculo ao espírito superior. E ele pode inspirar o médium. Mas o médium não deve psicografar. Esse contato seria intuitivo. A Elis pergunta aqui, então, tem órgãos individuais no perispírito? Conforme a resposta de André Luiz, depois ele vai dizer esse mecanismo da mediunidade, que as energias dos perispíritos seguem pelo mesmo percurso do sangue no corpo físico. Quando ele fala que extirpando o baço no perispírito continua funcionando, não é? Então tem órgãos. E quando você observa que ele está ligado célula a célula, como é que essa ligação, já que ele é um modelo organizador biológico, como diz alguns cientistas, e Emmanuel diz que ele que dá a forma, então para dar a forma, não é só forma externa, é forma interna, é forma das células. Porque Kardec diz que desde a formação embrionária, o perispírito já está comandando. Então, existem sim órgãos. A psicometria está ligada à intuição, foi o que eu falei, você pode ter, ao tocar ou chegar no ambiente, ter uma intuição, ou ter uma vidência. A psicometria ela não é isolada. Então, pelo toque eu tenho uma vidência, eu tenho uma intuição, ou posso até, observando o espírito, como eu mencionei na reunião mediúnica, assimilar os fluidos do espírito, que é a percepção psicométrica, e entrar em transe. Por isso que em toda sessão mediúnica há um contato mediúnico, há um contato psicométrico. Meus amigos, este é o último encontro de 2020 só. Nós vamos encerrando aqui a primeira parte de O Livro dos Médiuns, e nós vamos retornar no dia 19 de janeiro, anote aí. 19, nós vamos fazer uma pausa necessária aqui na própria organização da FEB TV, e no dia 19 de janeiro nós vamos retomar os estudos, iniciando a segunda parte. Aproveite o recesso para ver e rever os 11 encontros realizados até hoje. Os nossos encontros semanais ficarão gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. O estudo está disponível também em podcast no canal da FEB TV, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Se você tem dúvidas,
acerca da mediunidade, eu gostaria de ficar atento à programação. Nós estaremos ainda hoje e amanhã, quarta-feira, recebendo as perguntas no Telegram, cujo endereço é @febtv_médiuns. A equipe da área da mediunidade vai responder todas essas perguntas. Eu desejo a você um bom Natal, um feliz Ano Novo. Aproveitemos esse momento para o refazimento das nossas energias, já que o nosso perispírito é uma fonte de energia inesgotável, fonte positiva. E eu te espero no dia 19 de janeiro, aqui na FEB TV. Um grande abraço a todos, um bom final de ano e até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.